Olá, eu sou a Jéssica e é uma alegria estarmos lendo a palavra do Senhor. Hoje é a nossa leitura 75 de 365 dias. Continuaremos no livro de Josué, nos capítulos 13, 14 e 15. Vamos iniciar? Josué, capítulo 13. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom ao norte. Abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos aveus ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus, a terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até Lebo-Amate, e toda a região montanhosa a oeste desde o Líbano até Misrefote, Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar essa terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo este território como herança entre as nove tribos e a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção na terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto, além de Medeba até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maaca, todo o monte Hermon e toda a região de Bazã, até Salcá, e também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos Refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhe havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, até o planalto, além de Medeba. Abrangia Esbom e a outras cidades do planalto, Dibon, Bamote Baal, Bet Baal, Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibima, Zerete, Saar, na colina acima do vale, Bet-peor, as encostas do Pisga e Bet-Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do Planalto e todo o reino de Seom. O rei amorreu, que havia reinado em Esbom, Seom, havia sido morto por Moisés, junto com os líderes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava a mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben,
As cidades e seus povoados ao redor nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon, até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o território de Lodebar. No vale incluía Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte, até a ponta do mar da Galileia, e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com os povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade, como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Manaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og, e há 60 cidades de Jair em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og e Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão de terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, de outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma da terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria a sua herança. Leremos agora Josué capítulo 14. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras de Canaã, designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Nun, e pelo chefe das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, mas apenas cidades para morarem, como pastagens ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gigal. Calebe disse a Josué: lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim quando estávamos em Cádiz Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel.
Antes disso, Hebron era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque. E a terra descansou da guerra. E para finalizar, Josué capítulo 15. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul, até a divisa com Edom, e chegavam ao deserto de Zin, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Esrom, ao sul de Cádiz Barneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa a leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa do norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto. Subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Araba, até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali a divisa se estendia para as águas de En-Semes, até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Rinom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para o oeste, até o alto do monte acima do vale de Inom, e continuavam até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte nas águas de Neftoa, até as cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isso é, Kiriat Jearim. Rodeava Baalá em direção ao oeste, até o monte Seir. Passava pela cidade de Quesalom, na encosta norte do monte Jearim. Descia a Bet-Semes e passava por Timna. Depois, a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom e ao monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Kiriat Arba, isso é, Hebron, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Calebe expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Calebe disse: darei a minha filha, Aquisa, em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade, e Calebe lhe deu Aquisa como esposa. Quando Aquisa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá, situadas ao longo da divisa com Edom, no extremo sul, eram Cabzeel, Eder, Jagur, Quinã, Dimona, Adada, Quedes Azor, Itnã, Zif, Telem, Bealote, Azor, Adata, Queriote, Ezeron, isso é, Azor, Amã, Semã, Moladá, Azar, Gada, Esmon, Bet-Pelete, Azar, Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ciclag, Madimana, Sanzana,
Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Adiataim, Gederá e Gederotaim. 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Zenã, Adasa, Migdal, Gade, Dileã, Mispa, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quiltilis, Gederote, Bet-Dagon, Naamã e Maquedá. 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas também foram entregues Líbna, Eter, Azã, Afitã, Asnã, Nezibe, Keila, Aquisibe e Maressa, 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom, com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod, com os povoados ao redor. Também incluía Asdod com os assentamentos e povoados ao redor e Gaza com os assentamentos e povoados ao redor até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu essas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sana, isso é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozém, Olom e Gilo, onde 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumã, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Runta, Kiriat-Arba, isso é, Hebron, e Zior, 9 cidades com os povoados ao seu redor. Além dessa também foram entregues Maom, Carmelo, Zifé, Jutá, Jezreel, Joquedeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Halu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom, 6 cidades com os povoados ao redor. Também Kiriat-Baal, isso é, Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Araba, Midim, Secaca, Nibizã, a cidade do Sal e Engedi, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Amém? Glória a Deus pela sua maravilhosa palavra. Assim completamos a leitura de hoje e eu te espero na próxima semana. Continue firme e perseverante na leitura da Bíblia ao longo desse ano. Até lá!